Bom, nessa videoaula nós vamos criar a página de serviços, dando sequência às páginas que a gente já vinha criando. Criamos empresas, criamos clientes, e agora vamos criar então a página de serviços. Então, vou pegar aqui a página modelo, e vou salvar uma cópia dela. Ela vai se chamar então serviços.php, ok? E nessa página de serviços nós vamos incluir um texto que está aqui dentro da pasta de imagens, no arquivo de texto, aqui. Então eu tenho aqui serviços, vou copiar toda essa parte aqui, Vou copiar então toda essa parte, copiando, e vou colar aqui dentro da div conteúdo, seguindo aquilo que a gente já estava fazendo anteriormente. Muito bem. Aqui em cima eu vou colocar então o H1, que é o título da página. Eu vou copiá-lo aqui de clientes. Então eu vou vir aqui copiar o H1 que eu já tinha e vou colocá-lo aqui. Só que agora o título vai ser nossos serviços e o ícone vai ser o ícone list. Bom, aqui nós vamos então criar a seguinte estrutura: parágrafo, vamos lá no final da linha, colocar o /p, início da linha. Serviço da web vai ser um H2, ok? H2. Depois nós teremos logo abaixo de serviços da web, eu vou incluir aqui uma div. E vou associá-la com uma classe chamada serviços, e dentro dela eu vou colocar aqui um ícone. Então vou copiar aqui a tag do ícone, e esse ícone vai se chamar icon link, e ele vai ser do tamanho icon 2x, então tamanho grande desse ícone. Isso vai acontecer em outros momentos, então eu vou dividir aqui, Então olha só, então vou ter aqui 3 divisões: serviço da web, serviço de impressão, serviço de áudio e vídeo. Então a mesma coisa, serviços de impressão também é um H2, serviços de áudio e vídeo também, e esse ícone eu vou copiá-lo, vou colar aqui embaixo, mesma coisa, mudando só o ícone, que nesse caso vai ser o print. Vou colá-lo aqui embaixo também, e aqui ele vai ser o ícone film, ok? Então tenho aqui então essas 3 divisões.
Bom, o restante que ficou aqui, isto é um parágrafo, ok? Então vou lá no final da linha agora, fecho o parágrafo, vou fazer a mesma coisa aqui e vou fazer a mesma coisa aqui, ok? Abrindo e fechando no final. Na sequência, aqui eu tenho uma lista, tá? Então o L, essa lista eu vou fechar ela aqui, e cada um desses itens é um elemento da lista, um LI, ok? Eu vou fechar aqui todos. Então pronto, aqui uma lista, né? E aqui os elementos dessa lista, muito parecido com aquilo que a gente já fez lá no empresa. Então aqui a mesma coisa, mais uma lista, e aqui um elemento da lista. Fechando aqui. Lembrando que esses textos, evidentemente, são fictícios, né? Você vai ajustar de acordo com a sua necessidade. Vamos copiar isso aqui que já está pronto, que é parecido. Vamos jogar aqui embaixo para a gente ganhar um pouco de tempo. Pronto. Então como que ficou? Ficou da seguinte forma a minha estrutura da página. O H1, né, que é o título da página, já com o ícone da lista, um parágrafo descrevendo inicialmente o serviço, depois 3 seções, né, a primeira serviço da web, que está no H2, um ícone, a gente vai ver o uso desse ícone em seguida, um parágrafo descrevendo o serviço e uma lista detalhando melhor. O mesmo acontece com o serviço de impressão, mesma estrutura, e serviços de áudio e vídeo, que tem a mesma estrutura, mudando apenas os ícones, né, cada um relativo ao tipo de serviço. Bom, feito isso, eu vou salvar a página e a gente vai vir aqui no navegador para ver como ficou então essa página. Pronto. Então tá lá o H1, o título, né, o parágrafo, o H2, o ícone, certo? Que nós colocamos. Só que esse ícone eu quero trabalhá-lo melhor. Veja que ele foi colocado dentro de uma div que está associado com uma classe serviços. Então eu vou lá no CSS agora e vou formatar essa classe serviços. Essa classe serviços, opa, classe serviços. Bom, ela vai receber as seguintes formatações. Primeiro, eu vou fixar a largura dela em 45 pixels, a altura também em 45 pixels. Então estou fazendo dela um box, né, quadrado. Vou definir a cor de fundo como sendo
DC, E4, EC. Opa, DC, E4. Muito bem. Vou falar que ela vai ter um float left, ok? Um float left. Vai ter uma margem de 0 pixels, de 10 pixels, de 0 e de 0, e um padding de 15 pixels, de 0 pixels, de 0 pixels e de 15 pixels. Bom, para a gente entender que tipo de formatação ele vai receber, a gente vai vir aqui, eu vou atualizar a página. Então olha só, eu criei na verdade ali um box, né, 45 por 45, conforme pode ser visto aqui. Fixei essa cor de fundo, esse azulzinho. Mandei que essa div flutuasse à esquerda. A gente precisa olhar aqui no HTML, você vai ver que ela está depois, né, do H2 e antes do parágrafo. Então quando eu mando ela flutuar à esquerda, ela vai ficar ao lado, imediatamente ao lado do parágrafo. E fixei aqui as margens dela, né, para ela deslocar um pouquinho aqui do texto, bem como o page interno para ela ganhar um pouco de espaço aqui dentro. Para finalizar, eu queria colocar ainda mais uma propriedade, que é a border radius. Essa propriedade a gente já viu, ela é usada para você fazer cantos arredondados, mas nesse caso aqui eu vou falar que ela vai ter um valor de 50%. Então ele vai arredondar bastante o canto, né? E o resultado, na verdade, ele vai transformar o meu box, o meu quadrado que eu tinha, numa bolinha, né? Porque ele arredondou os cantos em 50%. Então ele uniu, na verdade, e nós chegamos então nesse aspecto visual bastante simples de fazer, né? Usando a combinação então de uma simples estratégia, né? Que é você arredondar o canto de forma a ele atingir o ponto máximo e ele transformar numa bolinha ao invés do quadrado que a gente tinha anteriormente. Então tá aqui, esta é a nossa página de serviços, bastante simples por sinal de fazer, ok? E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode voltar a revisar aí o vídeo, revisar aqui o código que a gente colocou, e aí poder tirar então as suas dúvidas. Na sequência, no próximo vídeo aula, a gente vai ver como montar a página do portfólio. Então, até lá.